Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e a toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como eu estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá o sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde for. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre atravessar o Jordão, sobre atravessar essa barreira. Chegou a hora de cruzarmos o Jordão. Chegou a hora de conquistar a terra prometida. Chegou a hora, meu irmão, minha irmã, de continuar aquilo que Deus prometeu para mim e para você. Pastor Fábio, chegou a hora de conquistar aquele lugar, meu amigo. Essa é a hora. Meus irmãos, nós estamos no ano da conquista. Pastor Fábio iniciou o ano falando da conquista. E esse é o nosso tema. E eu estou aqui para te falar nessa manhã que é tempo de conquistar. É tempo de viver a promessa. É tempo de continuar, prosseguir. Porque a terra prometida, ela está logo ali. Para se viver a conquista, é necessário continuar. É necessário prosseguir. Você pode falar isso para o seu irmão, para a sua irmã. Fale com autoridade. É tempo de continuar. É tempo de continuar. É tempo de prosseguir. É tempo de prosseguir. Meus irmãos, essa semana, a todo tempo, eu perguntava a Deus o que falar, qual mensagem trazer. E Deus, Ele me chamava a atenção para falar de continuidade. Continuidade de um legado, pastor. Continuidade de uma história. E na terça-feira, na posse do pastor Fábio, Deus, Ele confirmou essa mensagem. É tempo de continuar. E para se viver a conquista, para alcançar a terra prometida, é necessário continuar, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Você só alcança a promessa
se você continuar fazendo, se você continuar servindo, se você continuar amando, se você continuar fazendo missões. É tempo de conquista. E na quinta-feira eu estava em São Gonçalo, lá no Rocha, me despedindo. Carol me mandou mensagem falando que o pastor Marsolando, ele abordou um pouco com vocês sobre esse texto. E eu pude perceber que era algo profético para essa igreja. O contexto, a história nos mostra que Deus tira Israel da escravidão do Egito. Eram 600 homens, fora mulheres, crianças. Alguns estudos vão dizer que era aproximadamente 2 milhões de pessoas. E Deus usa Moisés, um grande líder, para conduzir o povo no deserto, durante 40 anos. Imagina, meu irmão, minha irmã, liderar uma multidão no deserto, durante 40 anos. O contexto nos mostra que eles estavam de frente para a terra prometida. Eles já estavam na região de Moabe. Era só olhar para frente, era só levantar a cabeça, que a conquista estava logo ali. Então Deus diz para Moisés: Moisés, chegou a hora de você partir, mas o povo vai entrar, o povo vai atravessar, o povo vai conquistar. Josué assume esse legado. Josué, ele assume esse desafio, essa responsabilidade. Chegou a hora de Josué levar o povo para a terra, para conquistar a terra. Eu quero que você imagine comigo nessa manhã o Rio Jordão. Talvez a grande barreira naquele momento, a grande muralha líquida para aquele povo. E eles tinham que atravessar, eles tinham que prosseguir. Não tinha ponte, não tinha embarcações, não tinha canoa, não tinha como atravessar, não tinha nenhuma possibilidade. Mas Deus dá uma ordem para aquele povo. Deus dá uma ordem e fala: vocês vão atravessar o Jordão. Deus manda eles conquistarem a terra. E eu fico imaginando a cabeça daquela multidão naquele momento. Talvez era uma mistura de sentimentos. Foram 40 anos sendo liderado por Moisés, um grande líder, uma pessoa que era o braço direito de Deus, que andou com eles, comeu com eles, acordou com eles durante 40 anos. Talvez o sentimento daquele povo naquele momento era um sentimento de abandono, sentimento do que nós iremos fazer agora. E Josué assume, Deus dá uma ordem, a conquista está logo ali. Era uma mistura de sentimento. Imagine a cabeça daquele povo naquele momento. E diante desse cenário, diante desse texto, eu separei para os irmãos e para a minha vida algumas lições para vivermos e conquistarmos aquilo que Deus um dia prometeu. Enfrentamos desafios, adversidades, mas a promessa estava logo ali, a conquista estava logo ali. E primeiramente, meu irmão, minha irmã, se você quer cruzar o seu Jordão, se você quer atravessar, se você quer possuir a terra, conquistar a terra, passar pelos desafios, sabendo que humanamente falando é difícil, é impossível, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é que é necessário tirar os nossos olhos da crise e saber que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Escute, meu irmão, nós precisamos tirar os nossos olhos da crise e saber que Deus está no controle.
O verso 1 vai falar que Moisés morre. Veja que a preocupação estava no ar. A crise estava acontecendo com aquele povo. Era uma mistura de sentimentos. Moisés, o grande líder, ele morre. O grande líder, ele vai embora. Moisés era o intercessor. Moisés era usado por Deus para fazer grandes prodígios. Mas naquele momento o povo fica preocupado. A crise parecia ser real, parecia ser visível. Mas Deus nos mostra que quando a crise ela chega também a hora de enfrentar desafios. Chega também a hora de ouvir a voz de Deus, de ouvir uma ordem de Deus, de atravessar o Rio Jordão. Chega a hora de atravessar um rio sem embarcações, sem ponte, sem canoas, com uma multidão. Meus irmãos, sabe o que Deus está falando conosco nessa manhã? É que embora Moisés estivesse morto, Deus, Ele continua no trono. Deus, Ele continua no controle. Deus continua sendo Deus. Deus continua fazendo milagres, restaurando vidas, curando os enfermos. Deus continua no controle. Deus continua no controle. A conquista está logo ali. Era só levantar a cabeça. Nós precisamos assumir esse papel. Entender que a crise não limita Deus. A crise não limita o nosso Deus. A crise não limita o nosso Deus, não tira o nosso Deus do controle. Mas é na crise, meu irmão, minha irmã, que os maiores prodígios de Deus acontecem. Pastor Fábio, Vanessa, pega essa aqui. Escuta isso. É na crise que vocês vão experimentar o maior milagre de Deus naquele lugar. É na dificuldade que vocês vão experimentar o maior milagre de Deus naquele lugar. É na crise, meu irmão, é na dificuldade, é na perseguição que Deus te sustenta, que Deus te levanta, que Deus te renova. É na crise, é na dificuldade que você vai viver o melhor, o maior milagre de Deus na sua vida. É na crise. Sabe por quê? Porque é nesse momento que você tira os olhos dos homens e fixa seus olhos em Deus. Fixa seus olhos em Deus. É nesse momento. Meus irmãos, presta atenção nisso. A história vai dizer que Alexandre o Grande, com 23 anos, ele havia conquistado todo mundo em meio à crise e à dificuldade. A história vai dizer que Lutero, com 38 anos, levantava a bandeira da reforma, com toda aquela crise acontecendo. Obrigado, Beth. A história vai dizer que João Calvino, com 21 anos de idade, já influenciava o mundo. Eu fico imaginando, como o pastor falou aqui, a cabeça dos discípulos, com seus lá 15 a 25 anos, dando continuidade àquilo que Jesus havia ensinado. Com a perseguição, com a crise acontecendo, eles tinham que continuar, eles tinham que prosseguir. Escute, meu irmão, minha irmã, não pense que a história acabou, não pense que a história terminou. Deus é um Deus de novos começos, Deus é um Deus de novas coisas, Deus é um Deus de milagre. Ele é o Deus que manda e desmanda, Ele é o Deus que faz e desfaz. Esse é o nosso Deus, Deus de coisas maiores, Deus de novos começos. Esse é o nosso Deus. Não pense que acabou, não pense que acabou. Eu e você fomos chamados para continuar esse legado, pastor Fábio. Continuar essa história. Continuar aquilo que Deus nos ordenou. Para conquistar, é necessário continuar. Segunda lição. Para atravessar o nosso Jordão, nós temos que sair do deserto. Encarar os nossos desafios.
Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. O deserto não é o nosso ponto final. O deserto, ele é passageiro. Ele é passageiro, pastor Fábio. O deserto é de passagem. Não é a última parada. Não é aqui que você vai descer do ônibus. É apenas uma prova. É apenas um crescimento. Não é aqui que você vai descer do ônibus. Presta atenção. Aqueles que duvidaram da promessa, aqueles que não acreditaram, eles morreram. Aqueles que não continuaram, eles morreram no deserto. A Bíblia fala que apenas 2 daquela geração atravessaram. O restante foi aqueles que nasceram durante o deserto. Sabe o que Deus está falando conosco? É que aqueles que não creem na promessa, eles morrem. Aqueles que não continuam, eles morrem. Aqueles que têm dúvida, eles perecem. Mas a vitória, a conquista, a vitória, a conquista é para aqueles que creem, é para aqueles que creem. Essa é a vitória, é a conquista, é para aqueles que creem na promessa. Na promessa, a conquista está logo ali. 2025, o ano da conquista. A conquista está logo ali. A vitória, a conquista é para aqueles que creem. É para aqueles que creem. Mas agora, pastor, como atravessar? Como passar o Jordão? Como atravessar o Jordão? Naquela época, o Jordão transbordava, era cheio. Não dava para passar nada. A dúvida do povo era: como que nós vamos passar? Como que nós vamos avançar? Como que nós vamos crescer? E a palavra de Deus diz que é por meio da fé. É crer que eu vou pisar no rio e ele vai se abrir. É crer que eu vou andar sobre as águas. É crer que a minha família vai ser salva. É crer que eu vou ser curado. É crer que Deus vai operar maravilhas em nosso meio. É por meio da fé. A fé em Deus. E Ele é o nosso Deus. Sabe por quê? Porque se Ele mandou, Ele vai fazer. Se Ele ordenou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Esse é o nosso Deus, que nos leva para a terra prometida, que nos leva, nos direciona para a conquista. Esse é o nosso Deus. É tempo de conquista. Para se ter a conquista, é necessário ter fé. Quando Moisés ele morre, parecia que o projeto havia acabado. Parecia que havia acabado o projeto, mas Deus ele manda. Deus ele levanta outros para continuar. Essa obra ela não é minha. Essa obra não é do Fábio, não é do Hamilton. Essa obra é de Deus. E essa obra ela vai continuar. Ela vai continuar. Ela vai avançar. Ela vai avançar. Porque essa obra é de Deus. É de Deus. Ela não pode parar porque o nosso Deus não para. Quando Josué ele assume, ele tinha desafios, ele tinha inimigos, mas Deus fala algo para ele. O verso 2 vai dizer: agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Deus manda o povo se preparar. Deus manda o povo se preparar agora. Não é daqui 2 meses, não é daqui 2 anos. Ele não manda você fazer um doutorado primeiro. Ele não manda você crescer. Ele não manda você ficar mais velho. Mas Ele fala: agora, agora, agora. Agora é o tempo da conquista. É agora, é agora. Agora é o tempo da conquista. Escuta, vão ter desafios que você vai ter que enfrentar agora. Vão ter inimigos que você vai ter que enfrentar agora. E é agora que nós vamos avançar. Vamos continuar avançando. É agora, é agora. Quem faz o milagre é Deus. Quem dá o recurso é Deus. Quem abre o caminho é Deus. Quem mata os inimigos é Deus. É o Deus que dá a conquista, que dá a prova, que dá a promessa. É Deus. Ele é o nosso Deus. É Deus. O tempo é agora. A conquista está logo ali. Não pode parar.
Não pode parar. Nós não somos um povo que retrocede. Nós somos um povo que avança. Terceiro e último ponto. Para atravessar o Jordão, para alcançar a conquista, nós precisamos saber que a vitória vem de Deus. A vitória vem de Deus. Mas somos nós que precisamos colocar o pé na água. Somos eu e você que precisamos colocar o pé na água. A vitória ela vem. A vitória ela vem. Mas somos eu e você que vamos pisar no Jordão. Quem vai na frente é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Mas quem coloca o pé no Jordão somos eu e você. Nós somos os agentes. A promessa de Deus não para. Não para. E nós temos que pisar no Jordão. É necessário se dispor. É necessário levantar. É necessário enfrentar. É necessário ousadia. É necessário andar, caminhar. Não tem ponte, não tem embarcações, mas se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Se o Senhor mandou, nós vamos avançar, nós vamos avançar, vamos marchar, porque Ele mandou. Porque Ele mandou. Existe um homem chamado Charles Spurgeon. Ele tinha um ministério intenso desde a sua juventude. No século XIX, ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. A história vai dizer que a maior parte do tempo ele tinha problemas de saúde. Teve uma doença chamada gota. Tinha depressões, crise. A sua esposa, ela ficou inválida após o nascimento dos seus gêmeos. Ficou de cama. Mas a história vai dizer que eles, enfrentando tudo isso, eles pisaram no Jordão. Eles pisaram no Jordão e viveram o milagre de Deus. Com 20 anos de idade, Spurgeon, Deus dá uma visão para ele, com 20 anos de idade, e manda ele construir um templo para 5.000 pessoas. Escuta isso daqui. Spurgeon tinha 30 líderes com ele. A história vai dizer que Spurgeon vira para o sua liderança e fala: se você crê nessa visão, venha comigo. Vamos construir esse templo para 5.000 pessoas. Daqueles 30, 23 foram embora. Ficaram apenas 7. E com os 7 que ficaram, que acreditaram, que creram, que continuaram, eles construíram um templo para 5.000 pessoas. E a história vai dizer que cada domingo, em 30 anos, todo domingo, Spurgeon pregava para 12.000 pessoas. Em 30 anos, todo domingo, Spurgeon pregava para 12.000 pessoas. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a falta de recursos, a falta de incompreensões das pessoas, problemas na saúde, não são impedimento para a obra de Deus avançar. Eu não sei se tu pegou isso daqui, mas rebeliões, a falta de incompreensões das pessoas, não são impedimento, não é impedimento da obra de Deus avançar. Ela vai continuar avançando, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar avançando, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar avançando para a honra e glória do Senhor. Sabe o que Deus está falando para nós, para o ano de 2025? Que é só o começo. É só o começo. Nós só estamos colocando nosso pé no Jordão. É tempo de cruzar o Jordão. É tempo de atravessar. É tempo de conquistar. Nós só estamos colocando o nosso pé no Jordão. Quem faz o milagre é Deus, mas quem marcha somos eu e você. Quem bota o pé no Jordão somos eu e você. Verso de número 3 vai dizer que Deus, ele dá a geografia para Josué. Josué, ele recebe a visão. Deus orienta Josué. Deus mostra como fazer, quem levar. É o líder que tem a visão. O líder recebe a visão e Deus mostra os limites. Deus mostra o que conquistar. Deus, ele dá a visão, ele dá a geografia do que precisa ser conquistado. Deus é um Deus de propósito.
Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. O propósito para Moisés era libertar o povo. De Josué era para levar o povo até a terra prometida. Qual é o teu propósito? Qual é o propósito de Deus sobre a sua vida? Qual é a sua missão? Para atravessar o Jordão é preciso ter peito, é preciso ter ânimo, é preciso ter coragem, ter ousadia. É preciso enfrentar. Às vezes vão jogar um balde de água fria em você. Vão falar que você não consegue. Vão falar que você é novo demais. Mas sabe o que Deus fala? No verso 6, no verso 7, no verso 9. Seja forte e corajoso. No verso 7, seja forte e corajoso. No verso 9, seja forte e corajoso. Deus, Ele não desperdiça palavras. Deus não desperdiça palavras. Sabe o que isso significa? Que nosso Deus é contra o desânimo. Deus é contra gente desanimada. Deus quer um povo que crê. Deus quer um povo que crê, que continua, que confia na promessa. Sem coragem, você pode ter a visão, mas talvez você não vai chegar a lugar algum. Mas com coragem, com fé em Deus, a coisa ela frutifica, a coisa ela anda, ela avança, ela cresce. Coragem, Josué! Coragem, Josué! Coragem, Igreja do Carangola! Coragem, Pastor Fábio! Coragem, Distrito de Itaipava! Coragem, coragem, porque a obra ela vai continuar. A obra ela vai continuar. Ela vai continuar. Verso 6. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo. Eles tomaram posse da terra que prometi aos seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Meus irmãos, sabe o que gera ânimo? É fazer a vontade de Deus. Sabe o que gera ânimo? O que gera garra, vontade, coragem? É fazer a vontade de Deus. É obedecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá ânimo. É a palavra de Deus que dá coragem. Quando você conhece a Bíblia, lê a Bíblia, você conhece o Deus da Bíblia, e você tem ânimo para enfrentar qualquer coisa, porque esse Deus está contigo. Ele é o Deus da palavra, e basta uma palavra e muitas coisas acontecem. Basta uma palavra e a cura acontece. Basta uma palavra e nós iremos atravessar o Rio Jordão. Basta uma palavra de Deus. No verso 9 ele diz o seguinte: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não desanime, não fica com medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei contigo em qualquer lugar. Qualquer lugar, pastor Fábio, qualquer lugar, o Senhor, seu Deus, está contigo naquele lugar. Está contigo com a igreja do Carangola. Sabe o que Deus está falando? Que o Senhor é contigo, Laís. O Senhor é contigo, Douglas. O Senhor é contigo, Adriana. O Senhor é contigo, Jorge. O Senhor, o seu Deus, é contigo, igreja. O Senhor, o seu Deus é contigo. Ele está com você. Ele é o seu Deus. Ele é o nosso Deus. Para atravessar o Jordão, é necessário ter uma vida com Deus. É necessário continuar. Nós não somos o povo que retrocede. Sabe o que a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 10, para finalizar, verso 35? Ele diz o seguinte: portanto não perca a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete.
Pois como ele diz as Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco menos, virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que aceitam terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, retroceder, ele não ficará contente. Mas nós somos um povo, não somos gente que volta atrás. Somos um povo que continua. Somos um povo que, pelo contrário, temos fé e somos salvos. Somos um povo que continua. Somos um povo que continua. Somos um povo que avança.